Meus alunos do sétimo ano, boa tarde. Professor Soares trazendo aqui mais uma aula. Hoje, dia 14 de maio, é a nossa última aula da semana. Eu vou estar trazendo aqui a nossa atividade dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou trazer uma correção, né? Explicando aquela atividade que foi proposta na aula anterior, falando sobre a multiplicação com números inteiros. Então, hoje seria a última aula nossa antes do novo caderno que já será na próxima semana, né, que vocês vão receber. Mas o meu objetivo aqui para vocês é que vocês, assistindo essas explicações, observando a correção das atividades, vocês estejam aprendendo esse conteúdo. Eu acho que o importante aqui para mim, como professor, como educador, é que vocês estejam aprendendo esses assuntos. Essa pandemia está afastando muito o ambiente da gente, né? O ambiente de trabalho, o ambiente das escolas, o ambiente diário, né? Principalmente a matemática, que é uma disciplina que tem uma vasta bagagem de informação. Então, quanto mais aulas você assistir, mas é preciso exatamente pela quantidade de informações que a matemática tem para ser repassado para vocês. Então, aqui nessa primeira parte da nossa atividade, dessa aula de hoje, eu vou estar comentando as atividades propostas, né? Eu acredito que vocês tenham feito, muitos responderam, muitos ao responder respondem de forma incorreta, mas eu vou explicar aqui para vocês cada um desses quesitos. Primeiro, efetue as seguintes multiplicações. Então, aqui eu tenho multiplicações nas letras A, B, C, D, E e F. Então, aqui em algumas delas, lembre que quando eu multiplico número inteiro, eu posso ter um número positivo como fator e o outro fator ser um número negativo. Eu posso ter também os dois fatores ter o sinal negativo, ou eu posso ter os dois fatores com sinal positivo, né? Então, toda vez que eu for fazer uma multiplicação com números inteiros, eu tenho que lembrar dessas informações. Eu vou multiplicar os números independentemente de sinal, ou seja, eu vou multiplicar aqui 5 vezes o 7. Na multiplicação de 5 vezes o 7, nós sabemos que 5 vezes 7 dá igual a 35. E qual é o sinal? Olha, um é positivo, o outro é negativo. Então, quando eu estiver multiplicando números de sinais contrários, de sinais diferentes, o produto será negativo. Então, aqui eu tenho menos 35. Vou multiplicar o 8 vezes o 9. 8 vezes 9 dá 72. Vamos ver o sinal. Os sinais são iguais. Olha, um é negativo, o outro também é negativo. Então, quando eu estiver multiplicando o número de sinais iguais, esse produto será positivo, né? Sempre que eu estiver multiplicando sinais iguais, o produto é positivo. Aqui eu tenho 10 multiplicado por 3 dá igual a 30. Olha, os sinais são iguais, então positivo também. Eles podem ser, a gente considera os sinais iguais quando os dois forem negativos ou quando os dois forem positivos. Nesse caso, ambos os produtos serão positivos. E quando for sinal contrário, ó, é negativo. Então aqui é contrário, vai ser negativo. Aqui também é contrário, vai ser negativo. Aqui é sinal igual, positivo. Então aqui você tem 9 vezes 11, 99. 7 vezes 9, aliás, 6 vezes 7, 42. 6 vezes 11, 66. Certo? Então, lembrando a questão do sinal. Quando for sinais iguais, negativo. Quando for sinais diferentes. Desculpa, pessoal. Quando for sinais negativos, ambos negativos ou ambos positivos, o produto é positivo. Quando for sinal contrário, sinal diferente, como aqui, por exemplo, 9 mais 9 menos 11, o produto será negativo.
E aqui no segundo, descubra o número que deve substituir a letra X em cada item para que a igualdade seja verdadeira. Então aqui tem um número que está aqui escondido, mas eu sei que ele multiplicado por 6 deu um número 12. Olha, o número que multiplicado por 6 que dá 12 é o número 2. Né? Então é o 2 aqui. Mas o número ficou negativo. Como o 6 é positivo, é dizer que o número x é o número menos 2. E quando eu fizer menos 2 multiplicado por 6, vai ficar menos 12. Outra maneira de você encontrar é dividindo. Ó. 12 dividido por 6 dá 2. E o sinal que eu vou colocar é o menos, porque o produto menos 2 com mais 6 é igual a um número negativo. Olha aqui, eu tenho um número que multiplicado por 10, que dá 50, é o número 5. Qual é o sinal que eu vou colocar? Como o número menos 10 é negativo, e aqui o produto deu positivo, é porque o 5 também é negativo. Menos 5 vezes o menos 10 daria mais 50. Aqui o número que multiplicado por 9, que deu 27, é o número 3. Aqui vai ser o número 3. Ele é positivo, o 9. Então, o 3 também será positivo, porque o produto deu positivo. O número que multiplicado por 4, que dá 16, é o número 4. 4 vezes 4. O 4 é negativo. E o valor que aparece aqui tem que ser um número positivo, porque quando fizer o produto desse negativo pelo positivo, fica negativo aqui. Então, eu tenho menos 4 vezes mais 4 dá igual a menos 16. O terceiro quesito deu o resultado de cada multiplicação. Essas multiplicações aqui, ela já tem 3 fatores. Ó. Tem o fator 9, que é menos o fator 12 positivo e o fator 2 negativo. Então, para você analisar, analise de 2 a 2. Ó. Você vai aqui associar esses 2 aqui e ver que o produto daqui ele vai ser negativo. Ó. Porque quando fizer esse menos multiplicado aqui por esse número mais, né, o menos 9 com mais 12, a gente vai fazer a continha aqui do lado. Ó. Vou fazer aqui para você ver. 12 vezes 9, 2 vezes 9, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9 e 1, 10. Dá 108. Só que vai ser menos 108, porque eu tenho um sinal contrário aqui. Ó. Então, menos. Aqui vai ficar menos 108. E esse menos 108, o resultado dele vai ser multiplicado por esse menos 2. Ó. Então, veja que eu vou ter aqui um negativo multiplicado agora por outro negativo. Ou seja, sinais iguais. Então, vai ficar positivo. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 108, que vai dar 216. Então, analise sempre assim, ó. Eu tenho aqui esse 2 negativo multiplicado. Vai ficar mais, né? No caso aqui, mais 70. E esse mais 70 multiplicado por menos 5 vai ficar negativo. 70 vezes 5 dá igual a 350, né? Você bota o 0 e 5 vezes 7. Aqui eu já tenho 4 parcelas. Todas são negativas. Todas são negativas. Então, como é que eu vou fazer? Ó, esse menos 7 com menos 7 vai ficar positivo. Mais 49. Mais 49. Esse mais 49 multiplicado por esse menos 1, ele vai mudar, né? Ele é mais 49, multiplicado por menos 41, fica menos 49. E agora o menos 49 multiplicado por menos 5, né? Vai ficar mais. E aí 49 multiplicado por 5. 5 vezes 9, 45, vai 4. 4 vezes 5, 24, 24. Então você tem 245 positivo. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Então a gente vai multiplicando 2 a 2 e analisando. Ó. Menos 20 multiplicado por menos 2.
Vai ficar positivo. No caso aqui, mais 20 vezes 2, 40. Esse 40, ele vai ser multiplicado agora por esse 6. Então, é um positivo multiplicado pelo um positivo. Então, vai ficar positivo. Né? Então, que número que vai ser? 40 vai ficar nada, 4 vezes 6, 24. Então, fica aqui mais 240. Esse mais 240 vai ser multiplicado por esse número mais 4. Então, ele vai ficar positivo, o produto, né? Ó, vamos multiplicar aqui. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, fica mais 960. Que multiplicado por menos 1, ó, fica agora um negativo e um positivo, são sinais contrários, então aqui vai ficar negativo. E 960 vezes 1 fica, no caso aqui, menos 960. Então, veja que os sinais eles têm que ser feitos 2 a 2 e analisando aquele produto com o próximo fator, né? Quando tiver o negativo, multiplicado por um número que seja também negativo, fica positivo. Quando for positivo com o negativo, fica negativo, né? E aqui o quarto quesito, calcula de duas maneiras diferentes o valor da expressão. Isso aqui faz parte do assunto que a gente está estudando. Ó. Aqui eu posso fazer essa multiplicação de duas maneiras. A primeira é fazendo menos 9 vezes menos 7 mais menos 9 vezes mais 5. Então, a gente pode fazer assim, né? Então, nesse caso aqui eu tenho. Nesse caso aqui nós vamos ter. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, menos 9 vezes menos 7 dá mais 63, né? 7 vezes 9, 63. Mais 63. E aqui eu tenho menos 9 vezes mais 5. Menos 45. Vai dar menos porque eu tenho um 9, menos 9 multiplicado por um número positivo. Então aqui agora eu tenho uma adição algébrica, né? Eu tenho esse valor 63 positivo e o outro negativo. Então quando é uma adição algébrica, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então eu tenho aqui 13 menos 5, 8 e 5 menos 4, 1. E o sinal do maior é o positivo, então fica aqui mais 18. A outra maneira de você fazer esta expressão é calculando primeiro o que está dentro do parêntese, né? Então, você vai repetir o menos 9 vezes, aí dentro do parêntese tem menos 2 mais 5, menos 7 mais 5. Eu já falei, foi a resposta. Menos 7 mais 5 são sinais contrários na adição algébrica, né? Então, quando eu tiver uma adição algébrica de sinais contrários, eu vou subtrair 7 menos 5, 2, e o sinal do maior. Então, fica aqui menos 2. E aí eu faço o produto. Menos 9 vezes menos 2 vai ficar mais 2 vezes 9, 18. Então, você tem o mesmo valor, mas feito de maneira diferente. E aqui, o quinto quesito, também é uma pedindo que a gente aplique uma propriedade, né? Sabe-se que x é igual, aí tem menos 10 vezes, aí dentro do colchete tem mais 9 vezes menos 2, e o outro tem o menos 10 vezes mais 9 vezes menos 2, usando os sinais, para usar sinal igual ou diferente para comparar o x e o y. Então, vamos calcular e ver, né, o que vai acontecer. Primeiro, vamos descobrir o x. Qual é o valor do x? Primeiro, calculando que está dentro aqui do colchete, eu tenho mais 9 vezes menos 2. Mais 9 vezes menos 2 vai dar menos 18. Né? Daqui de dentro vai sair menos 18. Então, esse menos 10 vai multiplicar o menos 18. Quando eu multiplicar o menos 10 vezes o menos 18, vai dar positivo. Né? Então, 18 vezes 10 dá igual a 180. Então, o valor do x é 180. E o valor do y? Então, eu vou multiplicar logo aqui os dois. Ó.
menos 10 vezes mais 9, vai dar 90, né? Negativo. Vai dar 90 negativo, porque os sinais são contrários, ó, 10 vezes 9, 90, fica menos 90. Esse menos 90 vai ser multiplicado por menos 2. Então é um negativo multiplicado pelo negativo, vai ficar positivo. E eu tenho aqui 90 vezes 2 dá 180. Então veja que eu vou dizer que o x é igual a y. E por que que isso acontece? Porque que nós estamos aplicando a propriedade associativa da multiplicação, né? E aqui o sexto quesito é uma brincadeira, é um jogo, né, que foi mostrado aqui, dizendo o seguinte: duas peças de um jogo de tabuleiro têm a forma de uma pirâmide de base triangular. Então aqui pelo desenho, não está escrito aqui, mas a base triangular é assim. Aqui embaixo eu vou tracejar para dizer que é a base. Aqui, ó, embaixo. A base triangular. Então ela tem essa face aqui. Aí continuando. Na primeira peça, essa aqui de cima, ou essa aqui, a vermelha, ela tem os números escrito 1, menos 2, menos 3 e 4. Daqui eu estou vendo menos 3 e estou vendo 4. Então, o lado oposto aqui e o lado de baixo pode estar o número 1 ou pode estar o número menos 2. Na segunda peça tem os números menos 7, tem o 8 e tem a peça 9 e a peça menos 10. Então, ou a 9 está aqui na base ou está do outro lado. Ou está o menos 10 aqui e o 9 lá do outro lado. Então, aqui são uma pirâmide de base triangular. Ela tem esse formato aqui, assim, ó. A base dela aqui, ou seja, que está encostada aqui na mesa. Aí tem um pontinho aqui em cima e daqui vai sair assim, ó. Então aqui eu poderia ver ela de cima. Tem essa face aqui, ó, 1, 2, 3 e a de baixo. Se eu for olhar aqui para de baixo, é como se fosse essa aqui, ó. Então vamos supor aqui que eu teria nessa face aqui o menos 7, nessa outra eu teria o 8 e nessa aqui eu teria o menos 10. Então essa aqui eu teria o 9, né? Se eu fosse olhar para essa figura aqui. Então seria dessa maneira. Então nessa brincadeira a pessoa joga e a face sorteada é a que fica escondida, ou seja, a que está embaixo. No caso aqui, numa jogada teria dado 9, né? Porque o que fica escondido seria o 9. Então os possíveis resultados que os jogadores alcançaram foi essa, ó. Por exemplo, nessa jogada aqui saiu nesse dado aqui, nesse dado vermelho, vamos chamar esse aqui de vermelho e vamos chamar esse aqui de amarelo. Então no dado, esse aqui é o vermelho, essa coluna aqui é o vermelho e aqui seria o amarelo. Então aqui saiu 1 e o menos 7. Isso quer dizer para nós que saiu 1 no vermelho e menos 7 lá no amarelo. E assim por diante, ó. Então pergunta aqui para nós, em quantos quadradinhos desse quadro o produto dos números obtido é positivo? Então, quando é que é positivo? É quando os números tiver sinais iguais. Quando é que tem sinais iguais? Quando são tudo negativo ou tudo positivo. Ó. Então, aqui tem sinal igual, ó. Aqui tem sinal igual, 1, 2, 3, 4. Ó, esse aqui que não tem sinal, eles são positivos. Quando não tem sinal escrito é porque é positivo. Então aqui tem mais um 5. Olha aqui, ó, 6. Aqui 7. E aqui 8. Então a pergunta aqui, quantos quadradinhos desse produto é positivo? Então eu tenho aqui um total de 8, né? 8 produtos positivos.
E negativa é quando tem um positivo e negativo. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, tem 8 produtos negativos e 8 produtos positivos. E o sétimo quesito, descubra o segredo da figura e dê o número inteiro que deve estar no quadradinho que se encontra no topo, né? Nesse aqui do topo. O qual possui o sinal de... Aí tem aqui a interrogação. Então a gente vai observar, sempre que a gente contar uma figura como essa, vamos ver o que está dizendo. Aqui embaixo, nessa primeira linha, nós temos o menos 3, o menos 5, o mais 2 e o menos 4. Na segunda linha, tem o mais 15, o menos 10 e o menos 8. Então, eu observo agora que esse menos 3 aqui, multiplicado por menos 5, dá igual a mais 15. Então, eu estou vendo que essas dois quadradinhos de baixo, multiplicado, dá o quadradinho de cima. Vamos verificar se acontece com o outro. O menos 5 multiplicado por mais 2, ó, deu menos 10. Então, é assim. E aqui, mais 2 com menos 4, multiplicado deu menos 8, certo? Então, quer dizer que quem está aqui nesse lugar é a multiplicação desses dois. Então, aqui, mais 15 com menos 10, quem vai ficar aqui é o menos 150. E aqui no outro, é positivo, né? Vai ficar mais 10 vezes 8, 80. Então, aqui eu tenho 80 e o outro eu tenho menos 50. A pergunta aqui, o número, qual possui o sinal... É assim, vamos ler de novo. Descubra o segredo e dê o número inteiro que deve estar no quadradinho que se encontra no topo, o qual possui o sinal de... Então, a gente vai multiplicar. Quem está aqui no topo é a multiplicação de 80 vezes 150. Então, aqui vamos fazer assim. Eu tenho 2 zeros, eu vou botar logo aqui de lado. Aí eu faço 5 vezes 8, 40. Vai 4. 1 vezes 8 é 8 e 4, 12. Então, eu tenho aqui o número 12.000. Quem vai ficar aqui é o 12.000. Qual é o sinal dele? Olha, um é negativo, o outro é positivo. Então, o sinal dele vai ser menos, negativo. E aqui tem um desafio. Vamos tentar fazer ele aqui. Veja o que Laura e Miguel estão falando e o que eles pedem. Diga quais os dois números inteiros negativos cuja soma é menos 5 e o produto é mais 6. Né? Para a gente dizer, né? Dizer. Então aqui, quais são os números que multiplicado, né? Quais são os números que multiplicado dá igual a 6? Quais são eles? Eu tenho 1 e tenho 6. Tenho também o 2 e também tenho o 3. Né? Então, se eu fizer a multiplicação aqui de 1 vezes 6, dá igual a 6. E se eu multiplicar também o 2 vezes 3, dá igual a 6. Então, pode ser o 1 e o 6, o 2 e o 3. O que vai dizer para mim aqui é a soma. Mas a soma dá igual a menos 5. Então, vamos dizer aqui que como a soma dá menos 5, é porque se eu somar aqui, por exemplo, se eu somar o 1 mais o 1 com o produto seja positivo, mais 6, né? O produto seja positivo e a soma seja negativa, né? Soma negativa. Então, eu não vou dizer que é o 1 e o 6, porque se a soma, por exemplo, se aqui eu tiver o menos 1, é assim, que eu quero mostrar, se for o menos 1 somado com o menos 6, dá igual a menos 7. Mas mesmo o produto dando 6, porque quando fizer o menos 1 vezes o menos 6, dá igual a mais 6. Né? Então, poderia ser
o menos 1 e o menos 6. Mas não é, porque quando fizer a soma de menos 1 com menos 6, dá menos 7. Não deu igual ao valor de menos 5. Então, tem que ser o número, esse aqui não é, né? Esse aqui não é a resposta. Então, vamos verificar. Será que é o menos 2 vezes menos 3? Então, se eu multiplicar menos 2 vezes menos 3, vai dar mais 6. Olha, deu certo aqui. Né? No caso aqui, deu 6. E a soma? Menos 2 mais menos 3 dá igual a menos 5? Dá. Então, nós fizemos as duas condições. Então, a gente descobre que os dois números é o número menos 2 e o menos 3. Eles multiplicados um pelo outro dá mais 6 e somado dá igual a menos 5. E o outro exemplo aqui do meu amigo, em quais os dois números inteiros, um negativo e um positivo. Um negativo e um positivo, que o produto dê igual a 10. Então, só tem dois números que multiplicado dá 10, além do 1 e o 10. É o 2 e o 5. Aí nós temos que ver a questão do sinal. Está dizendo que eles têm um negativo e um positivo. Então, veja que aqui, o número que aparece aqui é positivo. Então, o maior número é positivo. No caso aqui, é mais 5 e o outro número é o menos 2. Certo? Os números são menos 2 e mais 5. Veja, quando multiplicar menos 2 vezes mais 5, dá igual a menos 10. E quando fizer a soma, menos 2 mais 5, dá igual a mais 3. Beleza? Então, era isso aqui que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação e veja o vídeo outras vezes. Você não entendeu a primeira vez, veja a segunda, até você entender. A matemática é isso aí, você vê o conteúdo, vê a explicação que foi dada, vê a resolução das atividades, aí você entendeu, você refaz aquela atividade de novo, você compara com o que você já tinha feito antes, que dessa maneira a gente aprende matemática. Ninguém aprende matemática só olhando. Olhou uma vez, eu sei que deu um número tal. Mas se você observar com atenção, refazer de novo, apagar, copiar novamente, você assimila o conteúdo. Então, um bom restante aí de atividade. E agora eu vou trazer a parte 2 da nossa aula, complementando aqui e fechando, tentando fechar o máximo que eu puder dos conteúdos que nós tínhamos programado agora para esse caderno desse mês que nós usamos, que foi o mês de abril, e estamos terminando hoje agora, já no mês de maio, tá bom?